Entrevista de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Mirassol. Veja só o que ele falou. Acho que o começo do jogo a gente começou um pouco devagar, para ser sincero com você. Acho um pouquinho desconcentrado, cedendo algumas faltas laterais na fase de defesa. Acho que o time foi se assentando, mesmo com o gol. Acho que não mudou o comportamento, acho que o time continuou jogando da mesma maneira. E reagiu bem num momento de dificuldade. E o segundo tempo, eu acho que aí sim, uma superação muito grande de todos. Hoje o banco entrando, ajudando bastante, né? Muitos jogos a gente não conseguia mudar o jogo com o banco. Hoje foram jogadores que foram importantes. Ademir sofrendo pênalti, Sanabria fazendo gol. Nestor, se você observar na puxada no gol que o Kiki chuta e dá na trave, Nestor atrai o lateral, deixa o Kiki livre. Fazendo, acho que cada um tentando ajudar da melhor maneira possível. Gilberto, depois de não sei quanto tempo, mas sei lá, mais de um mês e meio, quase 2, sem jogar também, entrou para a gente dar um pouquinho mais de sustentação no meio com o Nico, né? Quando o Caio dá muito volume de jogo, mas a gente estava sofrendo muito contra-ataque, muita transição, e aí o Nico vai lá para dentro para tentar. Eu acho que o time não desistiu, não esmureceu. Poderíamos ter vencido de maneira melhor se o juiz o árbitro tivesse dado pênalti no Everton, que foi um pênalti claríssimo, que o jogador puxa, ponto futuro onde a bola iria entrar. Mas de 5 jogos fora de casa, vencer 4, 80% de aproveitamento é algo que, mesmo que a gente esperasse melhorar muito, não é uma coisa normal, comum, né? E chegamos a 20 pontos, continuamos na briga, se mantendo na briga no topo, e esse é o importante. Agora descansar bem, trabalhar bem para um jogo difícil contra o Flamengo. Rogério, boa noite. Até pegando um gancho dessa sua fala, dos 3 triunfos que o Bahia tinha tido antes do de hoje fora de casa, era com o Eric ou era com o Acevedo? O Caio Alexandre chegou a estar disponível, mas no banco de reserva. Sim. Você faz essa mudança, e eu não estou querendo dizer que o Caio, mas pela característica do jogador, que você falou mais de distribuição, e por entrar o Eric, teria sido esse o ponto-chave de mudança, de equilíbrio para o Bahia conseguir a virada no segundo tempo? A ida do Nico para o meio, você se refere a isso? Hoje o Gilberto já estava melhor, já treinando há mais tempo, né? E a gente se sentiu mais confortável de colocá-lo. Não digo que é a chave do jogo, é que o Caio... O primeiro tempo teve 53, 54 minutos, lembro. O Caio cansou um pouquinho. E eu achei que a gente estava se lançando bastante para o ataque. E o Everton já estava com um pouquinho de dificuldade de recomposição. Estava praticamente o Jean sofrendo bastante. E o Caio saltando com umas bolas pelo lado, deixando desguarnecido no meio. Mas o Caio é incomparável na construção, né? Mas naquele momento eu achei que era importante fortalecer o meio-campo para que a gente se mantivesse no jogo. Eu acho que o Nico ajudou muito a gente se manter no jogo na parte defensiva. E as outras alterações foram ajudando. Acho que um belíssimo passe do Kiki para Ademir, ali para atacar o espaço. O Everton aguentou até onde foi. Hoje entrou o Nestor, Jean, Nico, Nestor. É um meio de campo um pouco mais robusto, um pouco mais forte fisicamente. Mas foi importante a presença do Nico hoje. Apesar de ser um gramado bom, e isso ajuda muito o Caio a distribuir jogo, chega um momento que ele vai cansando. E hoje, pelo Mirassol marcar com 3, saltar com 3, muitas vezes a gente acabou deixando o Juma um pouquinho mais para quarto homem de construção, trabalhando um pouco mais pelo lado. E aí faltou um homem no meio, né? Everaldo não é esse cara de descer como o William, então acho que o meio campo cansou um pouco mais, porque o Juba foi 50-50, jogou horas pelo lado, muitas vezes vindo pelo meio. Eu acho que isso também dificulta um pouquinho a construção de meio campo. Rogério, treinamento, cabeça, como explicar, porque foram os últimos 3 pênaltis anteriores foram desperdiçados. O Juba bater bem, mesmo o Walter acertando o canto, chegando acho que a tocar nela, o Bahia voltar a marcar em uma cobrança de pênalti, e com o Juba, que havia perdido quando ele bateu lá em Belém. O Everaldo acho que tinha acabado de sair, se eu não me engano, né? Há pouco tempo o Everaldo tinha saído, mas os dois ontem treinaram novamente, o William também treinou os pênaltis ontem, e ele teve calma e capacidade para bater firme, canto esquerdo, acabou fazendo gol. E acho que é importante, é o que eu falo, pênalti. Você está sujeito, quem só pede quem bate, né? Acho que o William tem capacidade de bater, acho que o Juba e o Everaldo, os três têm muita capacidade de executar a penalidade. Hoje, diferente do que foi contra o Remo, ele acaba fazendo gol e ajudou bastante a gente. Então, temos que estar sempre com bastante gente preparada. De pênalti, às vezes, vocês pensam que é o melhor batedor. Está muito aqui. Está muito no teu momento do jogo, como você se encontra no jogo. Na hora que deu o pênalti, também fiquei um pouquinho preocupado ali como ia fazer. Mas eu acho que é muito do envolvimento teu no jogo. Como você se sente no jogo, a confiança que você está no jogo também ela é primordial na hora de você bater um pênalti. Não é só a capacidade, a não ser aqueles caras geniais que
né? Você pega o Jorginho no Flamengo, você pega o Neymar no Santos, caras que não perdem pênalti independente da situação mental que estejam. Mas foi importante o Juba. Eu acho que é importante também ele retomar a bola, botar, ter a coragem, zerar isso dentro do pênalti perdido no Remo e ter a confiança de executar a cobrança hoje. Não vai estar no banco na partida contra o Flamengo. Qual o tamanho desse desfalque de não ter você na beira do campo? Quanto você acha que isso pode impactar na partida? Não, zero. Zero, porque a gente desenvolve tudo no treinamento todos os dias. Logicamente, talvez a maior experiência de estar ali, de falar. Mas tanto o Charles, Leandro, Nelson, os que estejam no banco, eles sabem todas as combinações de jogo, todas as nossas saídas de jogo, como a gente joga, como a gente trabalha no meio campo. Basta que o Charles tenha voz ativa, comandar, gritar, incentivar, entender o jogo, mas eles estão totalmente adaptados, acostumados, não me preocupa em nada com relação ao que o time vai jogar mais ou menos com relação a isso. O importante é que a gente faça a preparação para o jogo do Flamengo seja bem feita. A dificuldade nós já sabemos que existe, todas as vezes que nós fomos jogar no Rio, é sempre um jogo pesado, um jogo difícil, mas os jogadores, eles estão super acostumados com o trabalho deles no campo. Reclamação? Eu não fiz nada, eu só pedi um cartão pro... É o lance do Everton, eu acho. O lance que o cara dá, acho que é uma falta, sem bola, sem nada, não sei se é no Juba ou no Everton. E eu disse, falei assim, você acha que não é lance para cartão? Não falei um palavrão, não falei nada mais grave. Não sei se foi o quarto árbitro que falou pro árbitro, veio, puxou o cartão. Porque quando falta competência, é melhor segurar no cartão. Quando o cara tem mais competência, ele se estabelece mesmo sem o cartão. Às vezes o cara tem um pouco de... Aí a segurança passa a ser o cartão. Isso prejudica o futebol brasileiro como um todo. Rogério, os pontas do Bahia não marcavam desde o Campeonato Baiano e o Sanabria tem a questão da lesão lá contra o São Paulo, essa volta, essa cautela. O que representa para o Matheus Sanabria, inclusive, esse gol após ali a finalização do Kik? Acho que confiança, ele ainda não está 100% fisicamente, ele estava para voltar e num treinamento ele teve um incômodo, joelho, né? Acho que foi, né? Joelho que ele finalizou no treino um dia aqui, teve que ficar mais uma semana tratando. É um menino especial, assim, tem o dom, talento, 1 contra 1. Ele ainda precisa de um desenvolvimento maior de parte tática. Eu sei que já faz tempo que ele está aqui, mas tem alguns jogadores que tem o que ele tem de facilidade de 1 contra 1 de drible, ele também tem um pouco de dificuldade no entendimento da parte tática. No entendimento, não. Talvez no momento que o batimento está alto e tudo, às vezes ele esquece um pouquinho das coisas que tem que ser feito, o que é completamente natural. Mas acho que é tão importante porque o passe foi do Kiki, o pênalti sofrido foi do Ademir, a finalização foi do Kiki, o gol foi do Sanabria. Ou seja, os três jogadores hoje, né, o Pulga quase sempre participa, mas hoje os outros 3 jogadores participaram diretamente do triunfo que nós tivemos no dia de hoje. Importante, o Ademir mesmo, pouco tempo, vamos torcer para que não seja nada grave, né, para que ele não precise ficar parado, porque o Cauê, por exemplo, está na seleção, também esperamos que ele possa voltar logo. Mas torcer para que não seja nada grave para o Ademir, para ele que já possa estar à disposição, porque senão acaba fazendo nessa posição, acaba fazendo falta para a gente. Foi ombro aqui, mas eu não sei, escutou um estalo, mas não sei exatamente dizer o que pode ter sido, acho que deve fazer exame amanhã ou na segunda-feira.